Fala comigo, torcedor Cruz Maltino, trazendo mais um vídeo muito bacana pra gente reagir. Então vou pedir a vocês pra já deixar o like, né? O vídeo bacana aí, o pessoal do G4, também a ESPN, né? Trazendo todas as notícias a respeito dessa partida de logo mais, que promete movimentar bastante aí, né, o Cruz Maltino. E o pessoal do G4 ali, cara, fez uma análise sensacional, gostei demais. Vou deixar pra gente conferir junto, né, pra gente não antecipar nada aqui, mas gostei demais da análise aí do pessoal do G4 Sport, né, falando ali a respeito das estatísticas do Vasco, do que o Vasco vem fazendo e o que esperar desse time, né. Vamos reagir juntos, então, e depois no final a gente volta para trocar uma ideia melhor a respeito desse momento do Cruz Maltino aí, bem delicado nas competições. O Vasco tá numa situação que é até difícil explicar. Ele tá lutando contra o rebaixamento, só que é o time que mais cria chance de gol no campeonato. É que ele não... A estatística dele de criação de chance é maravilhosa, é coisa de time que tá lutando pelo título, mas a bola não, eles não colocam a bola para dentro. Bom, com pode ser que... O primeiro tempo do Palmeiras é a prova disso. Você perde 1, 2, 3 chances. Depois, quando você vem em 10 minutos... O cara que não é exatamente centralmente, perde muito gol também, né? O Vasco não tem um fazedor de gols, como teve um tempo com o Verratti, né? Fazer gol quase todo jogo e tal. O David não é assim, o Corinthians não é assim. São atacantes, mas não são goleadores. Fichas. Empate do Vasco, empate, vitória do Vasco ou vitória do triunfo do Vitória? Cinco. Aqui, ó. Vascão, empate, vitória. Vascão aqui? É. Vasco. Empate. Vitória. Vamos lá. Vasco. Empate. Vitória do... Tá vendo? Os caras estão mais no empate, hein? Eu tô, ó, Vasco. Também você. Empate e vitória. Vocês estão mais empate. Tá aqui, ó. Empate. Empatite aí, né? Empatite aí. Repete aí agora. Atenção. Você lembra da legenda. Vamos lá. Vasco. Aqui. Empate. Isso. Vitória. Caldeirão lotado logo mais às 9h30 da noite para Vasco e Vitória, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 9h30 da noite. Ontem mesmo o clube já tinha informado que os ingressos estavam esgotados e até segunda-feira pela manhã não se sabia se o jogo seria aqui ou no Maracanã. Em pouco menos de 19 horas, os torcedores do Vasco esgotaram as entradas. O principal público da temporada é o do clássico contra o Botafogo, disputado em abril, quando tivemos aqui 20.072 torcedores presentes, então existe sim a possibilidade de uma quebra desse recorde logo mais na partida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Para chegar até aqui, o Vasco conseguiu eliminar na última etapa o Fluminense no clássico regional, com muita rivalidade, enquanto que o Vitória chega credenciado por ter eliminado ninguém mais, ninguém menos que o Flamengo e o Atlético Paranaense, 2 dos 3 primeiros times do Campeonato Brasileiro. Então a equipe baiana chega credenciada também para esta etapa da competição. O Vasco tentando a sua terceira semifinal consecutiva, conquistou esse feito em 2024, mas perdeu para o Atlético Mineiro, e também em 25, quando eliminou o Fluminense, mas perdeu a final para o Corinthians, jogo realizado em dezembro no Maracanã. Do lado do Vasco, o técnico Pedro Emanuel não conta ainda com o Jair, não conta com o Brenner. Há uma dúvida em relação à lateral esquerda, se joga o Cuiabano, se joga o Piton. O Vasco só divulga a lista de relacionados 3 horas antes do início da partida, e no ataque o Colídio deve voltar a ser titular. Enquanto que do lado do Vitória, o técnico Jair Ventura tem algumas mudanças necessárias, em função principalmente da suspensão do Diego Tárzia. Com isso, o Mateuzinho deve atuar como meio atacante pelo lado esquerdo, e por outro lado ele conta com a volta do Manuel Martins para poder compor o sistema de meio campo, um reforço importante para a compactação defensiva da equipe do Vitória para o compromisso dessa noite. Vamos para a tela com as escalações das duas equipes, começando com o Vasco, que é o mandante do jogo essa noite aqui em São Januário. O técnico Pedro Emanuel devendo escalar a equipe com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, e aí uma dúvida na lateral esquerda entre o Cuiabano e o Piton. O meio campo com o Sousa,
Tietê e Thiago Mendes. Na frente, o Adson, a dúvida no comando do ataque entre o Colídio e o David, mais para o Colídio, e o Andrés Gomes fechando o setor ofensivo. Do Vasco para o Vitória, também escalado no esquema 4-3-3. O técnico Jair Ventura vai mandar a campo Lucas Arcanjo no gol, Brites, Kaká, Luan Cândido e Ramon. O meio-campo tem uma dúvida aí envolvendo o Wallace ou o Kaique Gonçalves, Zé Vitor e o Martínez que volta. Na frente, Eric pela direita, René como centroavante e o Mateuzinho lá pelo lado esquerdo. Também o Vitória na equipe baiana jogando no 4-3-3. Matheus Candansan, a árbitro da Federação Paulista, é quem apita o jogo. E para fechar essa participação, uma informação importante do mercado do Vasco: o clube acertou a contratação do atacante Bruno Andrade. Informação dos companheiros Vene Casagrande e Lucas Pedrosa. O contrato vai ser assinado em breve. O Vasco está pagando 2 milhões de euros ao Estrela Vermelha da Sérvia para o jogador de 30 anos, que não é propriamente um jogador alto, né? Tem apenas 1,82 m, mas joga na função referencial de centroavante. Foi da base da Portuguesa, da base do Palmeiras, mas já é muito conhecido no futebol brasileiro, muito tempo jogando no futebol europeu. A primeira parcela desse valor o Vasco deve pagar no início do mês de outubro e será o terceiro reforço nessa janela. Depois do Santiago Sousa e do Colídio, o Vasco contratando um brasileiro que joga fora, o atacante Bruno Andrade. Galsen. Boa, segue com a gente aí, Rafa, para seguirmos falando desse confronto de Copa do Brasil. A gente tem números aí de personagens para esse jogo de hoje contra Vasco e Vitória. Um para cada lado, ó, o Thiago Mendes do lado do Vasco e o René do lado do Vitória. Depois da Copa do Mundo, tá o recorte para os dois. São 9 jogos de cada um. O Thiago tem 2 gols, 2 assistências, 185,8 minutos para participar de um gol, 11 finalizações, sendo 4 no alvo, 15 chances criadas. Do lado do René, também 2 gols, nenhuma assistência, 327,5 minutos para participar de um gol, 21 finalizações, são 7 no alvo e 6 chances criadas. Os artilheiros das equipes neste período. E é um volante e um atacante. Né? Mas é porque o jogo do Vasco tocou nesse assunto de como os times chegam fortes para a Copa do Brasil, apesar de estarem na segunda página do Campeonato Brasileiro, o Vitória acima do Vasco, é verdade, mas outra coisa, as derrotas no final de semana não chegam para esse jogo. E imagina um Vitória ali esperando um pouco mais, faz mistério o Jair um pouco por isso também, porque não quer entregar o jogo, né, para o Pedro Emanuel. Mas é isso que você imagina também? O Vitória mais reativo em São Januário? Sim, pelo retrospecto fora de casa, essa é a ideia do Jair Ventura. Reforçar um pouco mais o meio-campo, liberar um pouco mais os lados para essas dobras com laterais e pontas, né? Pode jogar com o Kaique, o Zé Vitor e o Martínez voltando, e aí uma trinca de marcadores. O Eric, o Mateuzinho aberto pelo lado esquerdo, com o Brites e o Ramon dando esse apoio, com o René lá na frente. O Vasco tem essa responsabilidade, né, de conquistar um resultado importante em casa. A gente lembra que na Sul-Americana não fez isso, empatou por 0-0 com o Olímpia, mas fora de casa fez um excelente resultado. Talvez a melhor atuação do Vasco em muito tempo, né? Não só pelo resultado elástico, mas pelo desempenho do time do Pedro Emanuel. Vai ter que repetir isso em casa, né, Edu? Eu acho que tem um time para tentar controlar esse jogo, porque vai precisar com o Vitória jogando com linhas baixas. É verdade que o trio de ataque provável, a gente não sabe qual será esse ataque, mas promete ser um ataque muito mais de velocistas do que necessariamente de caras que controlam, né? O David, ex-Vitória, né, revelado na Toca do Leão, pode ser a referência. O Andrés Gomes não é esse jogador, também é um cara de atacar a profundidade. O Adson nem se fala, né, que são opções ali pro ataque, já que o Brenner tá lesionado, enfim. Então o Colídio que faz essa referência, mas é para muito mais esperar também a bola chegar. Não vou nem falar do Spinelli, né? Convenhamos, torcedor do Vasco, eu acho que nem gostaria que falasse sobre, mas é uma opção também. De qualquer forma, é um Vasco que vai tentar propor mais o jogo do que está acostumado, porque o Vitória se sente confortável muitas vezes jogando dessa forma fora de casa. Verdade que é muito mais forte no Barradão, mas se conseguir um resultado bom no São Januário, Edu, vai ficar muito difícil para o Vasco no jogo da volta, mesmo o Vasco tendo uma boa lembrança, né? Uma lembrança recente de uma classificação fora de casa que foi na Sul-Americana.
Muito equilíbrio nessa disputa em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Falar de um time que está fora da competição, o atual campeão, o Corinthians. O Corinthians tem a semana inteira para trabalhar, tem a semana para recuperar seus jogadores e pode vender o André. Aí, olha o Sport Center. Torcedor Cruz Maltino tá aí, podemos acompanhar aí, né, todas as notícias, tudo envolvendo o jogo entre Vasco e Vitória. Um jogo aí que promete, né? Promete porque o Vasco vai bem nos mata-matas, mas já no Brasileirão, né? Não dá para desviar o foco do Brasileirão, onde o Vasco se encontra numa posição ali muito delicada, né? Gostei da análise, como tinha falado com vocês aí, né, no início do vídeo, gostei muito da análise aí do pessoal do G4, acho que foi o Tirone, né? Falando a respeito... Não foi o Tirone, não. Falando a respeito aí das estatísticas do Vasco. O Vasco tem estatística de campeão, estatística de quem briga por título. O problema do Vasco, todo mundo sabe, cara, é o ataque que não coloca a bola pra dentro. E aí como que você coloca a culpa no técnico? Afinal, o técnico mostra que consegue fazer o time criar, consegue botar a bola ali pra chegar na zona decisiva, mas não é ele que chuta pro gol, né? Não é ele que toma as decisões ali, não é ele que finaliza. Então, de fato, é uma situação ali que... bota o jogador para treinar finalização. Cara, mas não é possível que o jogador profissional que a vida toda aí jogou bola, os caras não consigam ter um aproveitamento melhor do que esse que eles estão tendo, né? Com a quantidade de chances que o Vasco vem criando, é jogo pro Vasco toda a partida, né, fazer 2, 3 gols, mas, cara, é incrível mesmo. E aí, quando não consegue fazer, sente a pressão. Isso no Campeonato Brasileiro, né? Quando não consegue fazer, sente a pressão ali e acontece o que aconteceu contra o Santos, que foi senhor do jogo e tomou ali 3 gols, e contra o Palmeiras foi senhor do primeiro tempo e depois desmanchou, né? Mas é isso, vamos aguardar, vamos ver mais tarde o resultado dessa grande partida aí, que acredito que Vasco pode sim passar de fase, pode ter uma grande partida aí e torcer para ser o início aí de uma virada de chave que o Vasco precisa urgentemente. Corta aí, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal, confere aí rapidão se vocês estão inscritos, se não estiverem, se inscrevam e até um próximo vídeo, valeu!